Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Band Eleições 2012, apresentando, mostrando para vocês os candidatos à Prefeitura de Campinas. Como eles são, o que eles pensam, qual o programa deles, o que eles pretendem vender para você, eleitor, para você se convencer, chegar na urna e votar nesses candidatos. Hoje, segundo o nosso rodízio, é dia de entrevistarmos o Dr. Campos. O Dr. Campos não é médico, o Dr. Campos é advogado, é procurador da Prefeitura Municipal de Campinas e pertence ao PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Dr. Campos, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com todos vocês e trazendo essa mensagem para a população de Campinas com relação ao nosso projeto de governo. Muito bem, Rose Guglielminetti, nossa colega, jornalista aqui da Band, do Metro também, conosco aqui para a nossa entrevista. Boa noite, Rose. Boa noite, Zé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, candidato. Posso começar fazendo, já que você sempre deixa? Vamos. Pode ser? Primeiro as damas. Primeira pergunta. Candidato, o senhor é procurador do município de Campinas, se licenciou agora do cargo para ser candidato e a pergunta que eu faço é, nós tivemos um escândalo envolvendo vários agentes públicos que culminou, né, na cassação de 2 prefeitos o ano passado na cidade. Como procurador, o senhor nunca viu ou nunca ouviu falar de que havia fraudes em contratos da Sanasa e que havia suspeição de corrupção na administração municipal? Rose, na qualidade de procurador do município de Campinas, eu exerci diversos cargos na administração pública, todos eles referentes, ligados à área de licitações e contratos. Eu fui presidente da Comissão de Licitações do Hospital Mário Gatti, no governo do Chico Amaral, fui assessor jurídico da IMA, no governo da Toninho Isalene, e depois eu me tornei diretor da assessoria jurídica interna da Prefeitura de Campinas no primeiro governo do Dr. Hélio. O trabalho do procurador, dos procuradores, dos servidores de carreira, ele é um trabalho estritamente técnico que se baseia na lei. Nós não temos nenhum tipo de controle externo de atos que eventuais maus agentes públicos ou agentes públicos que tendenciosos a praticar, agentes políticos em regra, tendenciosos a praticar atos de corrupção, nós não temos como realizar esse controle. Esse controle ele é realizado primeiramente pela Câmara Municipal, que tem um papel fundamental na fiscalização do Executivo. E, no segundo momento, quando a questão ela se torna do conhecimento das autoridades policiais, pela polícia e pelo Ministério Público. Nós não temos conhecimento, não temos acesso a esse tipo de negociação. Nosso papel é no processo. No processo não há falhas. E depois que tomamos conhecimento, então, não via senhores, mas via denúncias, etc., do Ministério Público e da própria imprensa, nós próprios, chegou até alguma coisa a Procuradoria? Vocês entraram em contato oficialmente com esses assuntos lá na Procuradoria ou não? Na Procuradoria que eu digo sim, o trabalho dos senhores sim. ali. Eu respondo da seguinte, a resposta minha, do procurador, eu estive à frente no primeiro mandato do Hélio, nos 4 anos de governo, no primeiro mandato. Nós não tivemos conhecimento, não havia nenhuma denúncia de processos de corrupção. No segundo mandato, que foi quando ocorreram essas denúncias na Sanasa, na administração indireta, eu já não estava mais, não poderia responder, estava em outra área da prefeitura, eu sou servidor de carreira, já não interessava mais que eu estivesse à frente do DAGE, do Departamento de Assessoria Jurídica, que cuida da área de licitações e contratos, por motivo que eu não sei dizer qual, mas eu fui retirado e fui encaminhado para uma outra área da prefeitura. Então, no segundo mandato, eu não posso responder. Mas houve sim, sindicâncias, houve remessa de vários documentos para o Ministério Público que puderam vir a instruir, inclusive, ações de improbidade movidas pela própria Procuradoria do município contra as autoridades de então. O senhor disse que, de fato, no papel não havia nenhuma ilegalidade. A corrupção, realmente, a bula, ela não deixa recibo e a bula sempre se dá nos almoços e nos encontros que são feitos fora da prefeitura e naquele conluio de empresas. Você ganha hoje, eu ganho depois. Isso. Caso eleito, quais são os instrumentos que o senhor adotaria para poder minar essa corrupção, já que a questão legal não tem como se pegar? O que o senhor faria para tentar minar essa corrupção na gestão pública? Rose, nós precisamos aprofundar os controles externos, melhorar primeiro a Procuradoria Jurídica e incrementar, incentivar a participação da população da fiscalização dos atos da administração através de conselhos locais e conselhos municipais de controle de acompanhamento da execução orçamentária.
Esse é o primeiro motivo. O primeiro momento que nós faríamos seria isso, né? Aprofundar o trabalho da Procuradoria e dos órgãos de fiscalização, aperfeiçoar a relação que nós temos com o Ministério Público, que nós temos que ter uma relação boa com o Ministério Público e, fundamentalmente, no meu entendimento, trazer a população para dentro da Prefeitura para fazer a fiscalização dos atos do governo. A Câmara tem um papel fundamental, se não fizer, a população estará fazendo. A Câmara tem que fazer. A Câmara se omitiu, no meu entendimento, na gestão passada. Ela foi omissa, ela não conseguiu identificar, no seu papel de fiscalização, elementos que pudessem levar à constatação do que o Ministério Público constatou. Agora, candidato, como conseguir um conselho atuante da sociedade civil se durante as campanhas eleitorais, na verdade, antes das campanhas eleitorais, os candidatos que têm mais poder de fogo, que eu digo poder financeiro, já cooptam os presidentes de bairros, as lideranças de bairros, para trabalhar nas campanhas deles? Não seriam, e também não teríamos aí uns conselhos partidarizados? Qual é a solução? Eu não consigo ver, a impressão que eu tenho que está tudo contaminado. Eu não tenho impressão, não. Eu tenho certeza que está tudo contaminado e sequestrado pelos grandes partidos políticos. Agora, a população ela não pode ficar refém do partido político. Por que eu sou candidato? Porque eu não conseguiria ser candidato. Por que eu sou candidato por um partido político? Sem um partido político eu não conseguiria ser candidato. Esse é um fato da realidade. Essa é uma situação de natureza constitucional que eu não tenho como controlar. Agora, a população tem outros elementos, tem outros órgãos que podem estar participando. A Associação Campineira de Imprensa, a OAB, organizações não governamentais que não estejam cooptadas e que isso, quando se dá transparência a esses atos, nós conseguimos fugir desse laço que é o sequestro das lideranças por grandes partidos políticos, né? Candidato, bom, eu não vou nem ficar falando muito daqui das dificuldades que o PRTB, que o senhor vai ter, ou já está tendo nas eleições, senão nós ficaríamos o seu tempo todo aqui. É verdade. Mas eu gostaria também, depois a gente pode até voltar nesse tema, mas eu quero saber um pouco de proposta do senhor, para falar, mas alguém pode estar pensando, mas ele não vai ganhar, não sei se ele não vai ganhar. A última pesquisa, realmente, ele estava muito mal, como tantos outros estavam mal, apenas 1% por aí. Mas e aí? Não, quais são as suas ideias? Primeiro eu quero fazer uma correção. Quem estava mal são os grandes partidos aí que tiveram 1%. Eu que não sou conhecido cheguei a 1%. Então estou muito bem. Vou melhorar mais ainda. Uma proposta, não se pode enganar a população. Campinas hoje tem um orçamento fictício. Nós precisamos trazer esse orçamento para a realidade. Eu vou trazer esse orçamento para a realidade porque as despesas elas ocorrem em função do que nós temos programado de acordo com a receita que nós temos programada. Se a gente não consegue realizar essa receita, nós vamos ficar devendo. O que acontece hoje é que Campinas trabalha com déficit de aproximadamente 450 milhões de reais, déficit orçamentário, que não se realiza. Então é preciso primeiro trazer esse orçamento para a realidade. Parece uma tarefa muito confusa, mas não é. Como é que a gente traz esse orçamento para a realidade? É isso que vai permitir com que a gente consiga empreender os projetos que nós temos em mente. Como é que se faz isso? Primeiro, diminuindo esse número de quadros de cargos comissionados, que é um absurdo aqui em Campinas, são 54 milhões de reais aproximadamente que se gasta por ano com cargos comissionados. Não precisamos de tantos cargos comissionados assim. Hoje temos entre 700 e 800, precisamos de 70, 80 assim também. Segundo, extinguindo as secretarias que não funcionam, que o contribuinte paga para que essas secretarias funcionem, elas não funcionam. Quais que o senhor extinguiria? Por exemplo, cooperação internacional. Essa, de imediato, eu extinguiria, não teria dúvida nenhuma. A Secretaria de Gabinete do Prefeito, é necessário gastar 52 milhões de reais num orçamento como esse? Não é necessário. O prefeito não precisa gastar isso, o prefeito não precisa disso para gastar. Então, essas duas de imediato. Eu também faria a fusão de algumas outras, serviços públicos e infraestrutura, como houve outrora. Hoje, quando desmembrou, se distribuiu o dinheiro, as verbas orçamentárias, mas não se obteve efetividade na prestação de serviço para a população. Além de fazer uma intervenção forte também na administração indireta, porque se nós pegarmos o orçamento, eu estou falando isso com dados que estão na Lei Orçamentária Anual, não é invenção da minha cabeça. Lá na Lei do Orçamento, a administração indireta, ela já começa o ano devendo 100 milhões de reais, 89 milhões de reais, quase 100 milhões de reais de déficit orçamentário. Então é preciso identificar qual é a fonte desse déficit e fazer uma intervenção profunda. Senão, nós não conseguiremos colocar a cidade na rota e no eixo de desenvolvimento que está se desenhando para os próximos 15 anos. Eu pretendo estabilizar, sim, com medidas administrativas duras. Não terei nenhum problema em
executar essas medidas que eu estou falando. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum partido grande, não tenho compromisso com cargos de provimento em comissão, não tenho compromisso com gente incompetente que está na administração. Pelo contrário, meu compromisso é com o cidadão e é para o cidadão que eu vou governar. Caso o senhor fosse convidado para ser secretário de um dos outros candidatos que podem ser eleitos, o senhor aceitaria? Assuntos jurídicos, por exemplo? Eu sou um servidor de carreira. Já ocupei cargo de direção importante em várias administrações. É decorrência natural do bom gestor trabalhar com bons profissionais. Eu estudaria sim, não teria nenhum problema em estar ajudando minha cidade dentro de um projeto de governo, dentro de um programa, que nós pudéssemos estar contribuindo para a afirmação da cidadania. Como servidor de carreira, como que o senhor avalia o trabalho do funcionalismo público? Há uma grande reclamação por parte do usuário que precisa do sistema de saúde, de educação, de que eles não têm. Primeiro, falta o acesso às políticas públicas do governo. E quando tem acesso, esse servidor público trata, muitos servidores, não todos, mas muitos servidores tratam esse cidadão como se não merecesse aquele atendimento, já que quem está pagando imposto e o salário desse funcionário é o cidadão. Qual que é a sua avaliação do servidor público? Ele ganha bem e presta um mau serviço? Para mim, para minha pessoa, eu sou um servidor de carreira e tenho muito claro que meu patrão é o contribuinte. Então, todo o cuidado que tem que ter com o contribuinte, ele é tomado nos atos da administração, deve ser tomado. Quando não é tomado, eu tenho uma explicação muito tranquila a esse respeito, né? Servidor que se sente trabalhando como escravo não trabalha bem. Servidor que não é valorizado não trabalha bem. Agora, também é preciso ter mecanismos para fiscalizar a efetividade do nosso servidor. Ao passo em que o meu governo vai valorizar o servidor público, vai cobrar também, porque o nosso patrão é o contribuinte. Esse contribuinte, ele precisa ter um tratamento digno, precisa ter um tratamento atual, precisa ter um tratamento de qualidade, precisa ter um atendimento que consiga resolver aquele problema que ele leva para a administração. Não se justifica ficar 5, 6, 7, 8 anos sem resolver o problema. E, fundamentalmente, a transparência também nos atos da gestão, que vai fazer com que o contribuinte ele seja acreditado perante a administração. A administração tem que acreditar no seu patrão, no seu contribuinte. Isso exige um tratamento jurídico adequado, a formulação de propostas de participação da sociedade, em que a sociedade seja valorizada, não dependendo dos trâmites burocráticos para realizar aqueles atos que ela tem que realizar. Doutor Campos, o senhor disse que pertence a um partido pequeno, e é verdade, não tem convênios, contatos, enfim, parcerias com outros partidos, se mostra um candidato livre. Entretanto, hoje nós sabemos que nesse mundo político o relacionamento é muito importante. Os prefeitos têm uma verba muito significante para aplicar em obras, né? São aquelas coisas já programadas constitucionalmente, 15% para isso, 20% para aquilo, sobra muito pouco. Então, os prefeitos têm que comparecer ao governo do Estado, têm que comparecer à União. Isso tudo é argumento que os outros que têm esses contatos usam até nas suas campanhas. O senhor, ao dizer que não tem, que está sozinho, o senhor não está trabalhando contra os interesses do senhor num primeiro momento e da cidade num segundo momento? Não, Zé Arnaldo, eu tenho muita tranquilidade, tenho grandes amigos aqui nos partidos com os quais eu estou competindo, estou nessa competição. Eu tenho bons amigos na esfera estadual e na esfera federal. E eu duvido que qualquer governo queira deixar Campinas fora de uma rota de investimentos e desenvolvimento que se desenha aí para os próximos 10 anos. Eu duvido. Tenho muitos bons contatos, tenho uma relação boa com os diversos partidos, como eu falei, e não vejo isso como um problema, o fato de estar num partido pequeno, como um problema para nós conseguirmos esse trâmite perante o governo federal e o governo estadual. Pelo contrário, eu vejo até como uma vantagem. Eu estou tranquilo, governador, estou tranquilo, presidente Dilma, para conversar com vocês. Vou até dizer mais, vou livrá-los de uma carga política desnecessária. Vou tratar direto com o prefeito, se eu for eleito, vou tratar direto com o governador, direto com a presidente Dilma. Claro, as lideranças que quiserem entrar num compromisso de um processo de desenvolvimento para Campinas estarão comigo, sem dúvida alguma. Na sua opinião, qual que é o maior problema de Campinas hoje, candidato? Rose, eu vejo dois problemas. Eu vejo a questão da gestão pública eficiente, a gestão pública, como eu falei ainda há pouco, ela precisa ser valorizada, e eu vejo a questão da saúde, de imediato e que trata diretamente do cidadão. São vidas que estão em jogo. É preciso se fazer uma intervenção forte nessa área, se gerenciar com eficiência, porque a verba orçamentária nós temos. Se você pegar a lei orçamentária anual, sempre vou falar com base nessa lei orçamentária, nós temos uma previsão de 860 milhões de reais para gastar.
isso não é real, porque nós vamos gastar com saúde, se nós observarmos a evolução quadrimestral, nós vamos gastar aí apenas 510 milhões de reais, já vai faltar 300 e poucos milhões. Quer dizer, aonde está esse dinheiro da saúde? Eu vou pegar o dinheiro da saúde, da verba orçamentária, e vou mandar para o Fundo Municipal de Saúde, para que o Fundo Municipal de Saúde descentralizado possa atender as necessidades de cada uma do centro de saúde, de cada uma das unidades. Agora, quando o senhor fala, só um instantinho, Zé, quando o senhor fala de orçamento fictício, e o senhor está dizendo que tem 860 milhões, que gastam por volta de 500 milhões. Só que existe um grande problema, que é a questão do custo dessa verba. Parte dessa verba, ou a maior parte dessa 53%. Verba, é para custeio de pessoal. Então, para investimento, sobra muito pouco. Onde o senhor arrumaria dinheiro para poder pagar o custo, a folha, para poder investir, comprar remédio? Porque a impressão que eu tenho é que todos os candidatos têm a Campinas do sonho, né? Uhum. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que não vai ter muito mais verba do que se tem hoje. Rose, não é um problema que se resolve de imediato. Essa questão da folha de pagamento, primeiro, né, a gente precisa aumentar a base de custeio da máquina para você poder aumentar o percentual e gerar algum potencial de investimento. De imediato, quem chegar aqui e falar que vai fazer investimento em Campinas, está mentindo. Vai fazer com dinheiro do governo federal. Isso eu também falo. Isso eu também falo porque há verbas a fundo perdido. Aliás, precisa melhorar a eficiência na obtenção dessas verbas, porque a gente está perdendo verba aí, recentemente perdemos, acho que foram 40 milhões de reais para a área, não lembro agora que era, não sei se foi da saúde, mas perdemos uma verba significativa. Então é preciso melhorar a eficiência. Segundo, trabalhar no médio e longo prazo, e isso é fundamental, trabalhar no médio e longo prazo, o equilíbrio das nossas contas previdenciárias, estou falando isso para o servidor público de carreira, vai ser necessário fazer uma intervenção. Eu tenho coragem de falar, ninguém tem coragem, eu tenho coragem, porque vai ser feito, qualquer governo que entrar e vai fazer, é preciso fazer um reequilíbrio da equação previdenciária, senão nós vamos levar Campinas para o buraco. Ao invés de levar Campinas para essa rede de desenvolvimento, nós vamos travar mais ainda a cidade. E por outro lado, trazer, como eu tenho dito, para a rede de legalidade, 1/3 da cidade que se encontra fora dessa cadeia. Com isso eu consigo aumentar o meu orçamento, com isso vai sobrar dinheiro para investimento. Por outro lado também, vou me desfazer de empresas públicas que não funcionam. Vou fazer um pente fino nas empresas públicas e saber o que funciona e o que não funciona. Fecharia quais? O que não funciona, as que não funcionam, que eu preciso desses elementos. Eu preciso desses elementos. Mas você já deve ter uma dica. Tenho. Quais? Não é possível que, por exemplo, a Coab. Não é possível que a Coab leve 15 anos e só depois de uma ativação, de uma atuação forte do Ministério Público Federal, ela conceda, ela outorgue as escrituras de compra e venda para aquelas pessoas lá da região do Campo Grande, do Ouro Verde. Não é possível. 15 anos para otorgar uma escritura definitiva? Essa é uma. Existem outras aí que eu quero estudar com mais calma, mas, por exemplo, o CEATEC também. Para que serve o CEATEC? Me diz. Para administrar um condomínio, o município paga para administrar um condomínio de alta tecnologia. É necessário que nós tenhamos essa empresa? Me parece que não. Me parece que não. Outras medidas também, com relação à administração direta, devem ser tomadas para melhorar o caixa da prefeitura. Nós precisamos investir na SANASA, precisamos investir na ENDEC. E onde está o dinheiro? Eu pergunto. O senhor é simpático. O senhor não vai vender a SANASA. Não. Então, era essa a pergunta que eu iria fazer. Mas ele é simpático a parcerias sem dúvida alguma. Públicos-privadas, né? Alguma. Mas a SANASA está dando um imenso lucro, só quer passar o lucro para a iniciativa privada? Não está dando imenso lucro, não. Não está, não. Pergunta para o pessoal da região lá do Parque das Universidades o que eles acham do serviço da SANASA. Não, estou falando o lucro. Sim, o lucro é uma coisa. O lucro que a prefeitura recebe da SANASA é para pagar, para acertar a conta do 13º no final do ano. Essa é uma situação. A outra situação existem desafios que vêm para a SANASA que eles se impõem e exigem a aplicação, exige que se aporte verbas milionárias. O município não tem como fazer isso. O município não tem como fazer. Quero dizer para o servidor da SANASA, para o funcionário da SANASA, não se preocupe com a questão da privatização, não, porque eu vou desprivatizar a SANASA. A SANASA hoje tem 4 sócios, o restante é do município. Eu quero transformar essa parte do município em participação da sociedade, em participação do cidadão. Eu sei como fazer isso. Eu vou até dizer para os outros candidatos que eles saibam também. Outros candidatos aí que vocês estejam ouvindo, para capitalizar a SANASA, ao invés de pegar aqueles 8% lá que é dado no IPTU, para o cidadão de desconto para ele pagar em dia, não, estimule a adimplência, estimule o pagamento em dia sim, mas pegue esses 8% e capitalize a SANASA. A SANASA vai precisar desse dinheiro para poder investir na extensão da rede de captação e tratamento de esgoto, tratamento de água, geração de energia elétrica, cuidado com o lixo. Candidato, eu não entendi nada que o senhor respondeu. O senhor disse, numa outra entrevista dada para mim, que o senhor
privatizaria ou concessionaria pelo menos 49% das ações da Sanasa para a iniciativa privada. Isso. O senhor está voltando atrás ou o senhor mantendo? O senhor faria isso? Não, é que eu mantenho exatamente isso. Só que foram duas perguntas. Primeira pergunta, você mencionou sobre a questão de vender a Sanasa. Isso. Eu falei sim, 49%. É que ficou descontextualizado. Okay. Então o que pareceu ali, se você dá uma lidinha, o que pareceu é que o Campos venderia a Sanasa. Não, o Campos não vai vender a Sanasa. Vai sim abrir o capital acionário para a população. Vai democratizar esse capital acionário. Vou transformar 8% do desconto que você recebe de IPTU em ações para você, eleitor, lá na Sanasa. Você, cidadão, você que paga imposto, vai ter 8% todo ano, até um limite que vai ser estabelecido pelas regras atuariais, pelas regras de economia de mercado, até um limite, e para que isso possibilite capitalizar a Sanasa. Isso é fortalecimento da Sanasa. Os funcionários da Sanasa não precisam se preocupar, porque ninguém vai ser mandado embora. Não vai ter esse trabalho de privatização que é feito aí que a gente tem visto. Quais outras empresas públicas que o senhor parece que disse agora há pouco que foi assessor da IMA. Foi assessor da IMA. O que o senhor acha da IMA? A IMA passou historicamente dando imensos prejuízos, né? Inclusive, talvez, até enquanto o senhor estava lá também. Qual é a situação? O que o senhor pensa da IMA? O IMA ele deve ser uma empresa, deveria ser uma empresa de excelência e qualidade. Ela tem excelentes profissionais. Agora, os serviços que ela tem disponibilizado, eles precisam estar à altura do que é disponibilizado pelo mercado. Senão, não se justifica o munícipe pagar uma empresa que não consiga ser atual. Tem impressão, pelos dados que a gente vê aí que são divulgados com relação às suas finanças, que ela está bem de finanças. Nesse primeiro momento, então, se fosse o caso, nós estaríamos aportando capital. Mas ela está bem de finanças porque a prefeitura é a principal cliente dela? Porque uma coisa que eu não consigo entender é a prefeitura ela contrata empresas privadas para fazer a gestão da folha, está buscando dinheiro para poder, do governo federal... Já me deu a resposta. Para poder agilizar a máquina pública, sendo que ela tem uma empresa de informática e de gestão de tecnologia que poderia fazer esse trabalho. Mas a prefeitura, 90% do custeio da IMA, é um cabide de emprego ou não? Eu não sei dizer se é um cabide de emprego, mas eu sei dizer que ela tem que ser eficiente. Se não for eficiente, não é justo que o contribuinte pague por uma empresa ineficiente. Eu não tolero isso. Eu não concordo com isso e vou fazer intervenção. Por quê? O destinatário final do serviço público de qualidade é o contribuinte. É o contribuinte. Se o contribuinte não tem esse serviço, não se justifica. O senhor fecharia ou o senhor privatizaria a IMA? Rosa, eu prefiro dizer que estudaria melhor essa situação, mas eu quero dizer o seguinte, empresa pública que não funciona não tem necessidade, não é justo que o contribuinte pague. É isso que eu quero dizer. Outra alternativa é fazer ela funcionar, né? Outra alternativa. Não precisamos fechar tudo, que senão... Talvez até a prefeitura deveria ser fechada também, porque do jeito que ela está rombuda, né? Bom, mas posso fazer uma observação? Pois não. A gente pode sim fazer funcionar, claro que pode. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, pelo aporte que já foi feito, tem que estar funcionando muito bem. Não tenha dúvida. Eu estou de pleno acordo, viu? Doutor Campos, o senhor falou em equilíbrio financeiro da prefeitura, fechar empresas em busca de equilíbrio financeiro, etc. Mas e projetos novos? O que o senhor pensa em fazer de novo, além do equilíbrio financeiro que o senhor vai buscar através das maneiras que o senhor está expondo aqui? O que o senhor pensa em fazer? Serão 2 anos para buscar esse equilíbrio financeiro. Primeiro porque o orçamento que vai ser votado agora, ele não vai estar à disposição do próximo prefeito. Então, o orçamento que eu vou trabalhar é o orçamento do segundo ano, primeiro ano do segundo ano. Bom, fundamentalmente, eu entendo que o que nós passamos, ele precisa ser dimensionado no seu tempo e sua importância. Ele trouxe prejuízos aí que, para nós conseguirmos novamente equilibrar, vai levar uns 3, 4 anos. Pelo menos é o que eu tenho assim no horizonte. De novo, o que nós podemos fazer? O serviço público de qualidade para o cidadão, isso é importante. O município, normalmente, exige da prefeitura apenas um serviço de qualidade. Agilização na atração de investimentos, porque essa estabilidade administrativa é que vai possibilitar com que nós projetemos a cidade para o futuro. Eu não tenho mega projetos, não tenho grandes projetos. A regularização, eu tenho projetos de estabilização. A regularização fundiária da área do Ouro Verde, do Campo Grande, isso é fundamental para que nós consigamos aumentar a base de custeio. A partir dessas medidas, que são medidas simples, é que nós vamos conseguir projetar a cidade para o futuro. E a cidade para o futuro, ela tem que ser vista na região metropolitana. Nós temos que integrar a logística de transporte, nós temos que integrar a atração de investimentos,
essa mega metrópole que o governo do estado pensa. Campinas tem que estar preparada para isso. A questão do transporte de massa, a questão da saúde, é preciso qualificar os nossos servidores, é preciso ampliar a rede de atendimento básico, o atendimento de assistência social, que nós temos um problema grave aqui hoje, que são os moradores de rua em Campinas e os usuários de crack. São medidas de estabilidade. Eu sou um procurador, eu não vim aqui fazer promessa. Eu vim fazer uma proposta de equilíbrio financeiro orçamentário para que a cidade possa respirar. Ok, conhecemos um pouco mais então de Dr. Campos, candidato à Prefeitura de Campinas pelo PRTB. Dr. Campos, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Eleições 2012. Muito obrigado, Zé Arnaldo, muito obrigado, Rose, obrigado a todos vocês que nos assistiram. Rose, obrigado. Obrigada, até segunda. E para você também, mais ainda, muito obrigado. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com o Band Eleições 2012. Boa semana para todos, até lá.